Pequim, 23h47. A cidade mergulhava em um frio silencioso, e as luzes refletidas nos vidros dos arranha-céus pareciam vigiar cada movimento. No apartamento antigo de Dongsheng, uma gravação vazava nas redes sociais. A voz era trêmula, quase irreconhecível. Xing Fei chorava. Ele dizia que via rostos nas janelas. Mesmo quando estava sozinho, o áudio ecoou pelas plataformas como um sussurro amaldiçoado. E em questão de minutos o nome de Yimenglong voltou aos assuntos mais comentados da internet, não por seus dramas televisivos, mas por algo muito mais sombrio. A atriz, há semanas afastada da mídia, havia sido vista pela última vez saindo de um estúdio acompanhada por 2 assistentes. Desde então, ninguém a vira em público. As primeiras versões diziam que ela sofrera um colapso emocional ao ouvir uma antiga mensagem de voz enviada por Yimenglong dias antes de sua morte. Segundo fontes próximas, ela teria dito, entre soluços: não suportava mais o peso de guardar silêncio. Há coisas que ele suportou sozinho, coisas que ninguém deveria suportar. De acordo com uma pessoa identificada apenas como Kali, assistente de produção no último set em que os dois trabalharam, Yu parecia diferente nas semanas que antecederam sua morte. Ele se isolava. Chegava cedo, saía sem se despedir. Um dia, olhou para mim e perguntou se alguém estava observando do corredor. O relato, embora impossível de confirmar, alimentou uma atmosfera de paranoia que começava a envolver tudo e todos ligados ao ator. Dias antes de morrer, Yu enviara a Xing Fei uma mensagem curta pelo WeChat: se algo acontecer, procure o arquivo Marionette. A frase foi recuperada e compartilhada por milhares de usuários, mas o suposto arquivo nunca foi encontrado. Alguns diziam que o nome se referia a um projeto inacabado. Outros, que Marionette era o codinome de uma investigação secreta sobre manipulação na indústria do entretenimento chinês. Xing Fei, em sua gravação, parecia confirmar parte disso quando murmurou: eles sabiam demais. Ele tentou avisar. A história ganhou contornos ainda mais obscuros quando um jornalista independente de Xangai, An Hui, publicou uma matéria alegando ter rastreado os metadados de várias fotos de Yimenglong. As datas originais haviam sido alteradas. Horários, locais e até o tipo de aparelho usado estavam inconsistentes. Alguém apagou o rastro digital dele, escreveu An. Pouco depois, o artigo desapareceu da internet, e o perfil do jornalista foi suspenso por atividade suspeita. Enquanto isso, uma fonte anônima, que se apresentou como ex-assistente de figurino de uma produtora em Seul, enviou ao Portal 163 uma série de prints de conversas antigas com Yu. Num deles, o ator dizia: não durmo há 3 dias. Quando fecho os olhos, escuto passos atrás da porta. O print foi rapidamente removido por violação de privacidade, mas o dano já estava feito. Os fãs começaram a reconstruir a linha do tempo de sua decadência emocional, analisando cada entrevista, cada pausa, cada olhar perdido. Entre os rumores, um detalhe se repetia: o encontro secreto em um hotel de luxo em Shaoyang, poucos dias antes da tragédia. Supostamente, Yimenglong teria se reunido com 2 executivos de uma produtora internacional interessada em financiar uma nova série. As câmeras de segurança do hotel, porém, apresentaram uma falha de 30 minutos exatamente no horário em que o ator esteve lá. Ninguém soube explicar o motivo. Xing Fei teria ficado em choque ao ouvir, semanas depois, um fragmento de áudio daquela noite, um ruído abafado. Uma voz dizendo: eles estão aqui. Desde então, ela não falou com ninguém. O apartamento em Dongsheng, segundo vizinhos, permanece com as cortinas cerradas o tempo todo. Um entregador contou ter ouvido choro vindo do interior na madrugada anterior à divulgação do áudio. Quando questionado se poderia estar enganado, respondeu: era uma voz de desespero. Quem ouve algo assim nunca esquece. Na imprensa, especulava-se se Xing Fei estaria sob vigilância ou proteção. Alguns afirmavam que ela havia entregado documentos à polícia, outros garantiam que se refugiara em uma casa nos arredores de Tianjin. Nenhuma versão foi confirmada. O que se sabe é que, nas últimas 24 horas,
Dezenas de contas em fóruns anônimos começaram a compartilhar prints supostamente oriundos do e-mail de Yu, contendo linhas enigmáticas sobre pessoas intocáveis e contratos de silêncio. Enquanto os debates online se multiplicavam, um usuário identificado apenas como Shadow03 publicou um texto que viralizou. O arquivo Marionete não é um documento. É uma confissão. Ele deixou tudo codificado. A postagem foi excluída minutos depois, mas cópias circularam no Telegram. Xing Fei, segundo amigos, entrou em colapso quando soube do vazamento. Chorava, tremia, e repetia a mesma frase. Ele tentou avisar o mundo. Ninguém quis ouvir. A noite de Pequim se arrastava entre sirenes e flashes de câmeras. Jornalistas se aglomeravam em frente ao prédio de Xing Fei. Do lado de dentro, apenas silêncio. As janelas refletiam o brilho das viaturas. Em algum ponto daquele labirinto de concreto, uma mulher tentava reunir forças para respirar entre o medo e a culpa. Quando finalmente a gravação vazada termina, o último som é o estalo de um isqueiro, seguido por uma respiração ofegante. Ninguém sabe quem gravou, nem onde. A voz de Xing Fei, antes de desaparecer, sussurra algo quase inaudível. Ele disse que o espelho sabe demais. Foi o suficiente para que a internet mergulhasse em uma nova teoria, de que Yu Minglong teria escondido pistas e cenas de seus dramas, como mensagens cifradas. O público começou a revisar episódios antigos, pausando quadro a quadro, buscando símbolos, reflexos, qualquer sinal. E antes era apenas curiosidade e agora se tornava obsessão. No fim da madrugada, a chuva voltou a cair sobre a cidade. O letreiro vermelho de uma farmácia piscava do outro lado da rua, lançando um brilho intermitente na fachada do edifício onde Xing Fei se mantinha reclusa. O som de trovões se misturava a cliques de câmeras e passos apressados. Dentro daquele apartamento, segundo uma fonte próxima, a atriz olhava fixamente para um espelho trincado pendurado na parede, e disse, em voz baixa. O silêncio dele ainda grita. A madrugada seguinte começou sem silêncio. Yin acordou sob um murmúrio coletivo. O áudio completo de Xing Fei havia sido publicado em um fórum subterrâneo, acessível apenas por convites. O arquivo durava pouco mais de 4 minutos. Na gravação, a atriz soluçava, tentando respirar entre frases desconexas. Ele me disse que assinou algo que o prendeu. Um contrato que o impedia de falar. Havia sons de papéis sendo folheados, o estalar de uma cadeira, um grito contido. Em seguida, uma batida forte, como se alguém tivesse desligado o gravador à força. O vazamento transformou especulação em pânico. As palavras contrato de silêncio tornaram-se tendência imediata, e investigadores amadores começaram a vasculhar registros de agências de entretenimento. Descobriram uma produtora de Shenzhen que operava sob o mesmo endereço de uma empresa fantasma usada para manipular audiências digitais. Entre os sócios ocultos, o nome de Yu Minglong surgia discretamente, associado a um investimento mínimo, pequeno demais para chamar atenção, grande o suficiente para prender sua assinatura em cláusulas que ninguém fora dele parecia compreender. Enquanto os fóruns se incendiavam, a nova revelação emergiu. Um blogueiro de Hong Kong publicou capturas de tela de um e-mail anônimo recebido semanas antes da morte do ator. No corpo da mensagem, apenas uma linha. Ele tentou quebrar o espelho. Anexado, havia um arquivo criptografado intitulado mernt.zip. O blogueiro afirmou ter tentado abri-lo, sem sucesso. No dia seguinte, sua conta desapareceu, substituída por um aviso de violação de segurança. 3 dias depois, uma figura conhecida do meio jornalístico, a repórter independente Mei Lu, publicou um relatório de 18 páginas sobre o caso. Nele, descrevia uma série de entrevistas com antigos colegas de set. Um deles, cujo nome foi ocultado, revelou ter visto Yu Minglong falar com o espelho durante gravações. Ele dizia que o reflexo não era dele, mas alguém que o observava. O mesmo depoente garantiu que, certa noite, o ator deixou um bilhete preso ao camarim. Quando o espelho quebrar, tudo acaba. O bilhete desapareceu no dia seguinte. No meio da tempestade, Xing Fei ressurgiu,
Foi vista entrando em um prédio governamental, usando máscara e boné, acompanhada por 2 advogados. Fontes próximas afirmaram que ela entregara documentos e gravações pessoais à polícia. Nenhum comunicado oficial foi emitido. Contudo, horas depois, sua conta em todas as redes sociais foi desativada. Na ausência de respostas, o público fez o que o público faz de melhor: preencheu o vazio com imaginação. Um grupo de fãs criou o movimento número Justiça por Ilmenglong, que alcançou 200 milhões de visualizações no Weibo em apenas 2 dias. As hashtags se espalharam pelo TikTok e Instagram, acompanhadas de montagens em preto e branco e frases de desespero. Ele pediu ajuda, mas ninguém ouviu. Outros, mais céticos, acreditavam que a histeria digital estava ultrapassando qualquer limite ético. Em meio à comoção, surgiram novas peças. A ex-coordenadora de figurino publicou sob anonimato que Yu havia se trancado em um camarim durante horas, chorando sem motivo aparente, e dizia que ouvia vozes, que havia alguém atrás da parede. Ela se demitiu 2 dias depois. Outro técnico de som revelou ter encontrado em seu celular um arquivo desconhecido, uma gravação distorcida de ruídos, semelhante a batimentos cardíacos intercalados por frases inaudíveis. O título do arquivo, Marionete sublinhado final.a. Os especialistas forenses em áudio afirmaram que o som parecia editado, mas ninguém pôde confirmar a origem. A simples existência do arquivo alimentou o mito de que Yu teria deixado uma confissão cifrada em seus dispositivos. Quanto mais se buscava, mais a linha entre verdade e delírio se desfazia. Na noite de 14 de outubro, o canal de televisão HK Star News transmitiu imagens inéditas de segurança do hotel de Chaoyang. No vídeo, Yu Menglong é visto entrando no elevador às 21h16. Às 21h47, a gravação corta bruscamente. Quando volta, ele já não está lá. Nenhuma câmera registrou sua saída. A emissora alegou que recebeu as imagens por meio de um contato interno. Em menos de 1 hora, o vídeo foi removido por direitos autorais. O público interpretou o desaparecimento das imagens como prova de manipulação. As autoridades se recusaram a comentar. No vácuo da verdade, o mito cresceu. Teorias diziam que Yu havia descoberto provas de corrupção, que tentara negociar sua liberdade e fora silenciado. Outras, mais sombrias, afirmavam que o ator participava involuntariamente de um projeto experimental sobre controle psicológico de celebridades. Nenhuma tinha base concreta, mas a repetição incessante transformou cada hipótese em fragmento de realidade. Enquanto isso, uma figura misteriosa, um jornalista estrangeiro identificado como Dr. afirmou ter recebido um pacote contendo um pendrive e uma carta assinada apenas com a inicial Y. O conteúdo do pendrive, segundo ele, é impossível de descrever publicamente. O homem desapareceu da internet 2 dias depois de dar entrevista a um canal australiano. No ápice do caos, um vídeo curto apareceu no Weibo. Uma mulher de costas, num quarto escuro, acendendo uma vela diante de um espelho rachado. A legenda dizia: ele está livre agora. Apesar de os analistas tentarem desmentir, a voz de fundo soava inconfundivelmente como a de Xing Fei. O espelho tornou-se símbolo. Milhares de fãs começaram a postar fotos de espelhos quebrados com frases de Yu Menglong, como rituais digitais de luto. Um poema atribuído a ele, encontrado em um caderno de bastidores, circulou com força. A fama é o reflexo de um rosto que já não me pertence. Cada aplauso apaga uma parte da minha voz. Nas semanas seguintes, o clima de terror silencioso se espalhou pela indústria. Contratos antigos foram revisados, artistas desapareceram das redes, produtoras cancelaram coletivas. O nome de Yu Menglong, antes símbolo de romance televisivo, transformou-se em metáfora para o preço da exposição. Xing Fei não foi mais vista. Um paparazzi afirmou tê-la encontrado em Tianjin, andando à beira do rio Ai ao entardecer, carregando flores brancas. Disse que ela parou, olhou para a água e murmurou: ele está em paz agora. O fotógrafo não conseguiu capturar a imagem, sua câmera travou. Jurou que não era superstição, apenas falha técnica. Mas, nas lendas digitais,
Nada é apenas acaso. O caso Yumenlong permanece oficialmente sob investigação. Nenhum arquivo chamado marionete foi encontrado. Um áudio foi autenticado. A única verdade comprovável é que uma estrela morreu. Uma amiga quebrou o silêncio, e o mundo escutou o eco do medo. Às vezes, a verdade não precisa ser provada, basta ser sentida. E naquela noite de outubro, quando o espelho trincou e a cidade adormeceu sob chuva fria, todos souberam, mesmo sem admitir, alguns segredos não se escondem na escuridão. Eles vivem dentro